recadinho aqui de última hora. Tem um carro que está lá em frente ao buffet Sempre Festa, que é a loja do Sempre Festa, né? E tá tendo um problema com água lá e tá tendo que tirar alguns carros lá. Então, ó, essa placa RTT9J96 precisa ser retirado de lá se for o carro de alguém que está aqui, tá bom? Vou repetir, ó, RTT9J96, tá? Tenta colocar aqui dentro, tem espaço aqui dentro, tá? Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Alguém aqui que está aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindas. A casa recebe com muito amor e carinho. E que nós estamos aqui hoje para falarmos sobre Francisco de Assis. Quem conhece Francisco de Assis? Não é o nosso amigo Francisco que não, é um Francisco de Assis, lá da cidade de Assis, lá na Itália. Francisco de Assis, todo mundo conhece por essa imagem. É aquele homem bom, carinhoso, irmão do sol, irmão da lua. Todos os animais eram irmãos, conviviam naquela paz harmoniosa entre os animais, entre os povos. Mas quem conhece aqui a história de Francisco de Assis? Bem, é bem pouco. Eu também há pouco tempo não conhecia a história de Francisco de Assis. Um dia ouvi numa preleção do C. Carlos de Luca, num encontro espírita, ele falou sobre Francisco de Assis de uma maneira bonita, de uma maneira gostosa. E aí eu conheci a história de Francisco de Assis. De Luca falou, até comparando, que era muito mais fácil falar de Jesus do que de Francisco de Assis. Porque Jesus é aquela luz, aquela pessoa com toda a sua energia, com toda aquela luz. Francisco de Assis foi aquela lamparina apagada que brilhou, certo? Então, de uma maneira diferente, falar de uma pessoa que trabalhou, que lutou, que conseguiu converter toda a sua pessoa. Vamos começar falando quem era Francisco de Assis, ou melhor, Francisco Bernardone. Ele era filho de Pietro Bernardone, um comerciante de tecidos, bem quisto na cidade, era de grande família de dinheiro, vivia uma situação muito boa, estudou bastante, gostava de música, gostava de poesia e viveu uma vida como todos os jovens da época que tinham condições, vivendo naquela de aprendizado, estudos. E Francisco, toda noite, como ele era um jovem, como se diz que tem dinheiro, tem muito amigo, toda noite tinha festa. Ele saía às noites para as festas, para as boemias, para cantar nas ruas, falar poesias. Então toda noite Francisco saía de casa para as festas. Ele gostava muito de curtir festas. E conta aos historiadores que muitas vezes chegava em casa altas madrugadas bêbados. Os historiadores contam. Então, você veja bem, ele era um sujeito normal da época. Era um cidadão que vivia o seu momento físico, aquele jovem. Não era que não veio aquela sua parte espiritual, ainda não estava aflorada. Apesar que ele tinha conhecimento, porque convivia na igreja de família naquela época, tinha os ensinamentos, tinha os conhecimentos. Mas, conforme foi passando a idade, o tempo, Francisco começou não mais sentir prazer nas festas, nas boemias. Então, como Assis
estava em guerra com a cidade vizinha, Perúgia, e ele pensou consigo, né? Eu vou me inscrever, eu vou participar da guerra, vou voltar como um herói, vou ser aclamado, vou ser uma pessoa mais diferente, né? Então vou voltar toda aquela pompa que ele sonhou que ele ia voltar da guerra, ia ter toda aquela pompa, todo mundo recebendo ele como herói. Porém, na primeira batalha, ele foi preso. Passou mais de ano preso. Contraiu malária, ficou muito doente, quase à beira da morte. E só foi libertado porque seu pai pagou o resgate. Vejam bem, aquele jovem que sonhava voltar para casa como herói, voltar para casa humilhado, doente, só foi libertado pelo dinheiro do pai. Então ele praticamente perdeu o prazer de tudo, muito doente, entrava em delírios, e ali ele perdeu o desejo de tudo, perdeu a vontade de viver. Ele falava: de que vale viver? Para que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada. Não servi nem para batalhar, não servi nem para ir para a guerra. Então, ele entrou naquele estado que hoje nós diríamos depressão. Hoje ele seria diagnosticado como uma depressão severa. Francisco estava com uma depressão muito grande. E seu pai, para tentar levar o astral dele, o inscreveu nas cruzadas. Vejam bem que naquela época a igreja fazia guerra contra aqueles que não discordavam, que discordavam dos seus ensinamentos. Então a igreja fazia guerra. Então Francisco foi para se preparar para ir para a guerra. E numa das vezes que ele estava lá testando suas instrumentárias, testando suas vestimentas, ele ouviu uma voz nítida que perguntou para ele: você quer servir ao servo ou quer servir ao mestre? Francisco parou, ouviu aquela voz, era bem nítida. Ele falou: não, quero servir ao mestre. Então vá para casa e aguarde. Francisco foi para sua casa, voltou para casa, e ali, vivendo e aguardando, ansioso, o que é que tinham prometido para ele, o que era para ele aguardar. E ficava por ali, andando pela periferia, sempre esperando essa resposta. Um dia, Francisco entrou numa capelinha, bem surradinha, a capela de São Damião. E lá, sentado diante de um crucifixo, Francisco, pensando, ele lembrou de uma frase que foi Paulo, no porta de Damasco, falou para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Como ele tinha conhecimentos religiosos, ele lembrou dessa pergunta que Paulo fez a Jesus. Então ele, olhando para aquela cruz, ele perguntou: Senhor, o que queres de mim? Uma pergunta que hoje nós não teríamos coragem de chegar diante de Jesus e perguntar: o que queres de mim, Senhor? E a gente se entregasse realmente para fazer aquilo que Jesus quer da gente. E a voz que ele ouviu novamente nítida foi: Francisco, restaura a minha igreja, que está em ruínas. Naquela hora ele olhou para aquela capela, realmente a capela estava precisando de uma reforma. Então ele saiu dali, na cabeça dele, Jesus tinha falado para ele reformar aquela capela. E o que ele fez? Saiu dali,
foi para a loja do pai, pegou os melhores tecidos e foi vender. Pegou o dinheiro, entregou para o capelão para que ele reformasse aquela capela. Porém, muitas coisas que se passam na vida das pessoas, você vejam bem. O pai de Francisco, em momento algum, cobrou dele o dinheiro que ele jogava fora nas festas, o dinheiro que ele gastava em bebida, todo o dinheiro que ele gastava nas farras. Nunca cobrou isso dele. Mas estava bravo porque ele tinha gasto aquele dinheiro numa capela. Na época, tinha a igreja, ela era como assim uma pequenas causas, um fórum de pequenas causas. E todos os problemas de família eram levados para que o bispo orientasse e resolvesse essas causas familiares. Então o pai de Francisco levou Francisco até o bispo, que era Dom Guido. Levou à presença do bispo e lá ele falou para o bispo: eu realmente não aceito mais meu filho, eu quero deserdá-lo. Naquela hora, Francisco tomou uma atitude drástica. Tirou toda a roupa, ficou completamente nu, entregou as roupas ao pai e disse: de hoje em diante, não vos chamarei mais de pai, mas pai é só meu Pai do céu. E Francisco foi, naquela hora, coberto por um manto que o bispo cobriu o seu corpo, e ele passou a trabalhar na comunidade, entre aqueles seus amigos, pedindo esmola, pedindo dinheiro, e trabalhando para reconstruir as igrejas, trabalhando pelas igrejas, buscando em todos os lugares o que ele conseguia arrecadar de dinheiro, o que ele podia arrecadar de esmola, para construir igrejas. Mas aos poucos, convivendo ali na igreja com o bispo, trabalhando pela ajudar a igreja, ele começou a perceber que não era essa igreja que era para ele restaurar. Andando pela periferia, ele começou a ver o povo ali largado, porque a igreja separava os pobres dos ricos. Aqueles que viviam na periferia sentiam-se como se fosse castigado por Deus. Na verdade, a igreja induzia eles que eles estavam na miséria porque Deus estava castigando eles. E Francisco começou a estudar, trabalhar, pregar o evangelho com essas pessoas, mas o verdadeiro evangelho de Jesus, e fazendo uma ponte entre a igreja e os pobres, trabalhando com, principalmente com os bispos ali, mostrando um caminho diferente. Um caminho que aquelas pessoas tinham que encontrar o caminho do auxílio àquelas povo. Levar o evangelho aos mais simples, falar a verdade, falar o ensinamento como Jesus tinha ensinado. E um dia, Francisco teve uma reviravolta na sua vida. Francisco tinha pavor de leprosos, como todo mundo na época. Quando via um leproso na rua, mudava de calçada, se afastava, fugia dos leprosos. Tinha um nojo. Francisco vindo, um leproso parou na frente dele, estendeu a mão: me ajuda, pelo amor de Deus. Francisco ali, querendo fugir, porque não via que ele tinha pavor. E o leproso: me ajuda, pelo amor de Deus. Ele enfiou a mão no bolso da túnica, tinha uma única moedinha, foi lá, entregou a moedinha ao leproso. Mas o leproso esticou a mão novamente: me ajuda, pelo amor de Deus. E Francisco entrou em pânico: meu Deus, o que esse cara quer de mim?
O que o senhor quer que eu faça? E veio na mente dele: restaure a minha igreja. E nessa hora, Francisco falou assim: bem, ele tem a lepra no corpo, eu tenho a lepra na alma. E abraçou aquele leproso. Abraçou aquele leproso com tanta força. Abraçava, pedia perdão a Deus, chorava para que Deus o orientasse o que ele podia fazer. E ali, abraçando aquele leproso, ele lembrava: vamos restaurar a igreja, vou restaurar a sua igreja, Senhor. E quando ele abriu os olhos, quem estava na frente dele não era mais o leproso, era Jesus. E virou para ele e disse: Francesco, hoje realmente me amaste. Naquela hora começou a batalha de Francisco para restaurar a igreja, verdadeira igreja. Ele construiu os pequenos frades pequenos, os pequenos frades, a fraternidade dos pequenos frades, que eram jovens que ele conseguiu um grupo de jovens, tinham 10 jovens que o seguiam, e passaram ali a trabalhar na comunidade. A igreja, porém, começou a questionar que autoridade tinha ele para falar em nome da igreja. Foi nessa época que o próprio Dom Guido foi falar com o bispo para que recebesse esses jovens. E eles foram recebidos pelo Papa, mostrou para o Papa o seu trabalho, a sua vocação, e o Papa concedeu a eles a permissão para que eles pregassem em nome da igreja, desde que eles fossem considerados os pequenos frades. Não poderiam estar nos grandes conventos, nos grandes frades. Eles tinham que trabalhar na periferia, na humildade. E foi ali que ele continuou o seu trabalho. Ali ele encontrou Clara, uma jovem também, que se agregou ao seu grupo. E trabalhando, ela se tornou posteriormente Santa Clara. E ele faleceu aos 45 anos, doente, quase cego, mas agradecendo a Deus, agradecendo a oportunidade que ele teve de poder servir a Deus, de poder trabalhar para reformar a igreja de Jesus, como ele via que tinham realmente feito uma grande mudança na mente dos próprios bispos, do próprio Papa. Tanto é que no seu velório o Papa fez questão de estar presente. E teve uma passagem um pouco antes, quando ele estava para desencarnar. Dom Guido estava numa cidade distante, um pouco distante dali, pregando. E ele viu Francisco chegar até ele e falar: estou indo. E ele voltou para Assis, e lá o Francisco tinha desencarnado. Você vê que são passagens maravilhosas de um jovem que, como nós, estamos aqui, vivendo a nossa vida física, vivendo os nossos momentos físicos, mas que nós temos que, de repente, perguntar a Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? Me ajude a reformar a sua igreja, Senhor. Porque meu corpo é a igreja de Jesus. Eu tenho que me reformar. Eu tenho que buscar me reformar, porque esta é a igreja de Jesus. Nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Nós somos igrejas
A igreja é a união de todos os povos, união de todas as pessoas, trabalhando para o bem-estar de cada um, ajudando uns aos outros a crescer, a evoluir, a prosperar na espiritualidade. Então, é nossa função trabalhar para a nossa reforma íntima, para a reforma da nossa igreja, que hoje nós chamamos de reforma íntima. Para fazermos a reforma íntima, nós temos que buscar um pensamento que foi dito 2000 anos antes de Jesus. Conheça-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que você conhecer a si mesmo, você vai se analisar. Você vai ver seus defeitos, suas qualidades. Mas você não vai se julgar que é perfeitamente sem defeitos. Todos nós temos grandes defeitos para serem corrigidos. E a partir do momento que a gente se conhecer a si mesmo, sabermos dos nossos defeitos e buscarmos mudar, modificá-los, melhorarmos dia a dia, um passo de cada vez. Não vamos sair daqui santos, não vamos voltar para casa perfeitos, vamos voltar um pouco melhores. E a gente tem que estar melhor. A perfeição, talvez, bem lá para frente nós conseguiremos chegar. Mas vamos trabalhar para sermos um pouco melhor, para vivermos num mundo um pouco melhor, numa comunidade um pouco melhor. Então, vamos refletir sobre isso, voltarmos às nossas casas e ver o que podemos melhorar pessoalmente, o que podemos melhorar no nosso lar, na nossa comunidade. E vamos pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos ampare e nos proteja, permitindo-nos sermos um pouco melhor amanhã. Senhor, obrigado por tudo. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco e com todos os nossos. Que assim seja. Obrigado a todos.